Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de dicas para goleiros de futsal. E hoje eu vou falar sobre como tu pode defender bolas rasteiras. Vou dar algumas dicas que vão aumentar a probabilidade de tu defender esse tipo de chute, que é bem difícil. Bolas no canto sempre, né, muito difíceis. E que vão ajudar vocês a tornar esse movimento mais fácil. E principalmente vocês que têm dificuldade ou medo de fazer a queda lateral, cair só com o braço ou até fazer o encaixe dependendo da bola. Vou dar algumas dicas aí que vão ajudar vocês, beleza? E antes de começar, se tu não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e já deixa o teu like também, que ajuda bastante. Toda semana eu trago um ou dois vídeos, dependendo da disponibilidade de horários, né? E dos pedidos de vídeo também, né? Que vocês fazem, tanto lá pelo Instagram, pelo Facebook. Dependendo disso, eu sempre trago um ou dois vídeos por semana. E são vídeos com muitas dicas, muitas coisas que podem ajudar vocês a evoluírem na posição de goleiro, né? Que podem ajudar a esclarecer algumas coisas, tanto na movimentação, posicionamento, todo esse tipo de coisa. Além dos jogos reais que eu trago quase semanalmente também, que são jogos onde tu pode ver na situação real de jogo o que está acontecendo, tu pode tirar as tuas próprias conclusões assistindo. Também é mais uma coisa que pode te ajudar a evoluir. Então bora pro vídeo. Então, pessoal, acho interessante começar dizendo para vocês que para fazer qualquer tipo de defesa, tu precisa ter a técnica necessária para aquela defesa bem desenvolvida. Seja espacate, queda lateral, ou qualquer um desses movimentos que tu vai ter que usar, tu precisa ter um movimento bem treinado e ser capaz de fazer ele com a velocidade necessária no lance. E se vocês tiverem alguma dificuldade específica em algum desses movimentos, como o espacate ou a queda lateral, vou deixar linkado aí no card para vocês poderem assistir os vídeos que eu fiz de dicas de espacate e de queda lateral, que vão ajudar bastante vocês, dicas de como fazer sem se machucar, fazer de forma eficiente para que diminua a probabilidade da bola entrar quando tu fores fazer esse movimento para defender, né? Então, dito isso, vamos começar as dicas para defender as bolas rasteiras. Para começar, nós temos que lembrar sempre que ela pode vir em qualquer local do gol por baixo. Isso é uma coisa que vai dificultar bastante, porque geralmente quando a bola vem por cima, tu tem maior visão dela. Mas quando ela vem rasteira, ela pode ter algum desvio mais fácil, porque quando ela vem rasteira, geralmente ela vem mais forte. Se ela sofrer algum desvio na trajetória até o gol, isso pode fazer com que te tire do lance e faça com que tu não seja capaz de defender a bola. Então, a primeira dica que eu dou aí para tu conseguir defender uma bola rasteira é estar bem posicionado, estar bem localizado dentro da goleira, de forma que tu consiga chegar em qualquer canto sem maiores dificuldades, e também procurando, na medida do possível, estar com a visão na bola 100% do tempo, né? Porque, como eu falei, a bola pode sofrer algum desvio no caminho, tu pode ter que trocar o movimento, por exemplo. Se o cara for chutar no canto, mas pegar no calcanhar do marcador, e ela for mais pro meio, tu vai ter que trocar movimento. E nesse tipo de lance tem muita gente que critica os goleiros que fazem espacate quando a bola vem exatamente em cima deles, dizem que seria uma bola que daria para encaixar, então o goleiro teria que ter se esforçado um pouco mais. Mas nesse tipo de lance eu acho muito mais interessante tu fazer o espacate frontal, né, espichando a perna para frente, de forma que tu ataque a bola com a lateral do pé, faça com que ela vá para a direção da quadra do adversário, se tu conseguir colocar a força necessária na bola, né? Porque principalmente nesse tipo de lance onde ocorre desvio, alguma coisa na trajetória da bola, tu tem que sempre procurar fazer o mais simples e não ficar inventando. Porque se tu for tentar fazer um movimento de base para segurar a bola nesse tipo de lance, que for a bola em cima de tu, muito rápida, pode ser que tu não tenha o tempo de reação necessário e tu acabe tomando a bola no meio das pernas, enquanto tu poderia ter feito esse movimento do espacate e jogado ela para longe. E a segunda dica que eu dou para vocês é um negócio que deveria ser levado em consideração em qualquer lance no futsal, mas falando específico nesse caso, nunca tentar adivinhar o canto. Porque às vezes tem um jogador adversário que tu já marcou ele, já sabe que ele chuta bem e, por exemplo, já chutou umas 2, 3 vezes no mesmo canto, daí agora tu já tá se preparando para cair naquele canto e daí ele vai lá e chuta do outro lado. Já pensou isso acontecer? Então tu tem que estar sempre preparado para qualquer tipo de lance e não tentar adivinhar o que vai acontecer, porque é nesse tipo de lance que acontecem os maiores erros. Principalmente no campo, os goleiros têm essa mania aí de tentar adivinhar o canto, mas daí são outras situações, né? O gol ele é bem maior e se o goleiro ficar esperando, ele não vai conseguir chegar na bola. Mas no futsal, como o gol é menor e o jogo é mais rápido, tu vai ter mais chance de defender se tu esperar a definição do adversário quando ele for fazer o chute. E agora falando num lance que a bola seja chutada rasteira de forma lateral, ou seja, pode ser no escanteio, numa falta, ou num lance em que o ala levou a bola para o fundo e vai fazer o chute cruzado, esse lance ele vai ser um pouco mais difícil porque, além de tudo, tu ainda vai precisar se preocupar com ele poder bater para o meio da área, para algum adversário chegar completando a jogada. E tu vai ter que se preocupar também porque esse é um lance chato, porque vai estar um pouco encostado na trave, né? Mas se ele chegar a chutar aqui e tu tiver saído um pouco, a bola pode acabar passando entre tu e a trave.
Então é um tipo de lance bem difícil de defender, principalmente se ele fizer o chute no canto oposto, porque se estiver no canto aqui, preparado para levar a bolada, e ele bater aqui, tu vai conseguir defender com espacate ou simplesmente chutando a bola, tirando do jeito que der. Mas se ele chutar do outro lado, tu vai precisar ter um tempo de reação maior. Então a dica que eu dou é que tu fique virado para ele como se tu estivesse na linha do gol. Por exemplo, a linha do gol é aqui, né? E o cara tá chutando de lá. Tu vai imaginar que a linha do gol é atravessada assim, na diagonal. E tu vai se posicionar como se tu estivesse defendendo de frente, normal. E isso é uma coisa que ajuda muito tu a defender. Tu vai, a partir desse movimento, conseguir fazer queda lateral até nesse tipo de lance, que geralmente tu não tem velocidade de reação necessária para fazer a queda, mas tu pode acabar chegando se tu fizer esse tipo de posicionamento. Mas lembrando que para fazer esse tipo de defesa tu precisa estar com o corpo preparado, né? Tu precisa estar sempre com os joelhos flexionados, prestando sempre atenção na bola e tomando cuidado também com os desvios que também podem acontecer nesse tipo de lance. Por último, mas também muito importante de lembrar, é que tu vá com convicção na bola. Quando tu já tiver percebido ao lado que a bola está indo e o movimento que tu vai usar, é muito importante que tu faça esse movimento sem receio. Por exemplo, se a bola é chutada no canto rasteira, tu vai fazer a queda lateral com uma mão só e espalmar ela para fora, porque nesse tipo de lance é muito difícil de encaixar. Mas a mão, tu tem que ter muito cuidado com ela, porque ela tem que estar firme. E não vai adiantar tu ir de qualquer jeito e pensar que vai tirar a bola com, sei lá, 2 dedos pegando só assim de raspão. Tu tem que ir com bastante convicção e colocar a mão firme para que tu consiga fazer o desvio necessário para tirar a bola. Porque é nesse tipo de lance que o goleiro acaba se embananando numa defesa que ele pensa que vai conseguir fazer e acaba colocando às vezes para dentro, porque a bola vai bater assim e vai entrar para dentro do gol. Tu tem que tentar atacar a bola, não esperar ela bater na tua mão. Tu tem que fazer com que ela saia da direção do gol. Isso vale também para os outros movimentos, que nem o espacate, tentar atacar a bola sempre, não esperar a bola bater no teu pé. Porque é nesse tipo de lance que ela vai desviar e acabar entrando. Então pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que tenham conseguido entender tudo que eu quis passar para vocês. Porque as dicas que eu trago aqui sempre tem o intuito de ajudar vocês a melhorar cada vez mais. E se vocês tiverem algum pedido de vídeo aí, alguma coisa que vocês talvez não tenham entendido e queiram que eu traga algum vídeo específico, podem deixar aí nos comentários, que eu leio todos sempre e respondo. E na medida do possível eu sempre interajo com vocês lá no Instagram também. Quem manda mensagem e tal, sempre troca uma ideia. Então se tu quiser, já pode seguir o Mundo Futsal lá no Instagram também, no Facebook, que eu sempre trago atualizações além de fazer esse contato mais próximo com vocês. Então foi isso aí, tamo junto. Valeu!